Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim comentar com vocês sobre os 4 livros que eu li desde o último vídeo que eu fiz das minhas últimas leituras, que foi ali final de setembro. Eu achei que seria legal falar sobre essas 4 leituras porque foram leituras boas no geral, teve só um, quer dizer, foi meio a meio agora parando pra pensar. E caso tu não me acompanhe no TikTok, eu fiz uma resenha mais detalhada de cada uma dessas. Só dessa última que eu vou falar aqui, que eu ainda não fiz enquanto eu tô gravando esse vídeo. Porque eu vou me contrariar um pouco e falar aqui de um livro que eu não terminei, mas que minha meta é terminar ele hoje, ou amanhã no máximo. Então eu acho que é justo eu trazer ele aqui. Como eu falei, foram leituras bem meio a meio, então são 4 leituras. Dessas 4, 2 eu gostei, amei, e as outras 2, uma eu odiei e a outra eu não curti tanto assim, mas vocês vão entender melhor conforme eu for explicando aqui. E eu deixei a minha água longe. Eu acho que se vocês soubessem a gambiarra que eu faço pra gravar esses vídeos, vocês iriam mandar todo mundo que vocês conhecem escrever só por pena de mim. Porque, basicamente, eu empilho alguns livros aqui, porque meu tripé de mesinha, ele perdeu a cola que tinha por baixo. Penduro meu ring light, tipo, atrás do celular, entre uma caneca. Só que o fio do ring light, ele passa aqui em volta de mim, que a tomada tá aqui. Então, levantar ou fazer qualquer movimento brusco não é muito aconselhável. A última leitura que eu tinha falado naquele vídeo de minhas últimas leituras foi Eu Beijei Shara Wheeler, que foi um dos livros que eu favoritei. Mas já vamos começar baixando o nível falando de Quebrando o Gelo. Eu tinha muitas expectativas para este livro, porque ele fala de patinação, fala de esportes, ele era bem famoso no BookTok, e daí eu me decepcionei muito. E pra ser bem sincera, eu acho que foi um dos piores livros que eu li este ano. O ano não acabou ainda, tem tempo pra mais livros ruins, mas esse tá assim, ó, entre os top 3. Nessa história, a gente vai acompanhar a Anastácia, que ela é uma patinadora no gelo, e ela tem um parceiro ali dela, que é o Aaron, se eu não me engano. E esse livro, ele não é narrado só pela Anastácia, mas também pelo Nate, que é um jogador de hóquei ali na mesma faculdade que a Anastácia treina, né? Os dois estão ali cursando, né? O Nate, acho que ele faz alguma coisa de medicina com esporte, e a Anastácia cursa administração. O que isso tem de relevante para a história? Absolutamente nada. O que acontece é que o ringue de hóquei, ele é destruído, e eles têm que dividir o ringue com o pessoal da patinação no gelo, o que deixa a Anastácia bem brabra, e logo ela começa a odiar o Nate. Só que o parceiro da Anastácia, ele machuca o braço, e como eles têm uma competição, ela não pode ficar parada esperando ele se recuperar, até porque o plano deles é ir para as Olimpíadas de Inverno. E como ela e o Nate têm uma química, assim, tem uma conexão, ele começa a ajudar ela a treinar. Esse livro, assim como vários outros de clichê, eles vão acabar tendo um interesse romântico um no outro. Tá, vamos começar pelo fato de que as próximas vezes que eu ver um livro com um adesivo na capa ou com um e-book que tenha no título Sucesso no TikTok, fenômeno, eu já sei que ele vai entrar para os 5 piores livros que eu já li na minha vida. Como eu falei, eu tava muito animada para esse livro, porque eu amo patinação, eu fazia patinação, não no gelo, né, mas patinação no solo mesmo. Eu tava muito animada com este livro, só que eu comecei a ler e assim, não deu. Os personagens são muito chatos, eu não consegui me conectar com nenhum deles. E eles não são só chatos, eles são burros também. Pra mim, o que mais me incomodou foi como esse livro, ele banalizou os dois esportes. Eu não sei quão ligado tu é no BookTok, mas livros que contêm esporte, eles costumam fazer mais sucesso. Por que falar que faz mais sucesso é um pouco de exagero da minha parte, mas eles acabam viralizando ali. E a impressão que eu tenho é que a Hannah Grace, que é a autora, ela quis fazer um livro sobre esporte, porque todo mundo gostava, só que ela não se deu o mínimo de trabalho de pesquisar sobre os esportes, tipo, ficou mais ali em termos básicos. Até porque a gente tá falando de 2 atletas, o Nate, ele também é, tipo, muito bom, um destaque, e é dito que a faculdade deles investe muito dinheiro em esporte e que de lá saem os melhores atletas, só que eu vi mais cenas de sexo e de festa do que de eles treinando. Eu sei que um livro que fala de esporte não precisa ter só as cenas dele no esporte, mas, por exemplo, De Lucão com Amor trabalha muito melhor essa questão do esporte e do treino. E como a protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, mas apesar dela amar o esporte, ela sofre as consequências negativas também, ela sente, ela sabe que ela perde,
por conta disso. E nesse livro parece que não. Parece que eles estão treinando, estão gastando recursos da faculdade. E tipo, ai, nós somos muito bons, que somos naturalmente assim. E vamos agora fazer uma festa, vamos encher a cara, vamos beber. Assim, por pouco que não usaram droga nesses livros. Além disso, a sinopse do livro é muito mal feita. Isso que eu falei antes, de tipo, o Aaron se machuca, e daí a Anastasia tem que treinar com o Nate, enfim. Tá na sinopse do livro, mas acontece na metade dele. Então, 50% do livro deles querendo se comer, Aaron se machuca, eles começam a treinar e começam a se comer. E, na verdade, eles começam a se comer antes até. Esse livro, ele é muito ruim. Eu não recomendaria nem pro meu pior inimigo. Eu achei extremamente banal, não gostei, não... É o tipo de livro que ele acaba deturpando o sentido dos esportes, porque eu acho que todo mundo sabe que um atleta, ele, principalmente profissional, e no nível que eu acredito que eles estão, uma faculdade que investe muito dinheiro nisso, tem que abrir mão das coisas na vida, tem que, enfim, treinar muito. E parece que eles não fazem isso. Tem pouquíssimas cenas deles treinando. Inclusive tem uma competição que nem mostra a Anastasia competindo, só depois pelo resultado. Então eu achei horrível este livro. Se tu quer ler ele, leia com a tua conta em risco. Inclusive tá aqui na Amazon, tá? Eu tô com a Amazon Beta aqui pra ver o nome dos protagonistas. Quebrando o Gelo, sucesso no TikTok. Maple Hills, livro 1. Gente, se o livro 1 foi ruim nesse livro, imagina os próximos. Depois eu li um livro que eu também não curti tanto, o que doeu muito em me falar isso, que foi A Fúria da Deusa Tríplice, de Percy Jackson e os Olimpianos. Caso tu não saiba, Percy Jackson tem a saga primeira, né, que é Percy Jackson e os Olimpianos, depois tem Os Heróis do Olimpo e tem As Provações de Apolo. Esses novos livros que estão saindo, eles se passariam entre As Provações de Apolo e Os Heróis do Olimpo, né? Entre a segunda e a terceira saga, apesar de fazer parte da primeira. É confuso. Ponto é que esses livros vão ser uma trilogia, então ano passado saiu o primeiro, esse ano saiu o segundo, provavelmente vai ser o terceiro ano que vem. E já vou falar que assim, ó, apesar de eu agora descer a lenha nesse segundo livro, eu pretendo sim ler o terceiro. O que não sai de Percy Jackson eu pretendo ler, porque eu sou muito cadelinha dessa série. Enfim, contextualizando a trilogia pra vocês. Nesses livros a gente tem o Percy fazendo missões para os deuses para conseguir cartas de recomendação para entrar na faculdade. E ele faz junto com a Annabeth e com o Grover isso. Esses livros, eles nunca prometeram ser uma aventura épica e tudo mais. Inclusive, quando eu falei sobre isso no TikTok, algumas pessoas não entenderam. Eu acho que elas pensaram que eu queria que fosse livros, tipo, super, hiper, mega foda. Só que não é. Meu problema com esse livro não foi isso. E nesse, a gente tem o trio ali, indo cuidar dos animais de estimação da deusa Hecate durante o Halloween, porque ela tem as obrigações dela, né? Assim, a história por si só, ela é um ritmo tranquilo, tipo, eu consegui me conectar com os personagens, sabe? Foi indo, fluiu. Meu problema foi com o desenvolvimento dela, e notem que eu tô falando desenvolvimento e não desenrolar, tá? A impressão que eu tenho é que esse livro não foi nem escrito pela mesma pessoa que escreveu os outros livros. Eu senti que essa história, ela banalizou também um pouquinho todos os outros livros, porque durante eles a gente vê o crescimento dos personagens. E assim, se tu tá lendo esses livros, tu leu no mínimo 10 livros antes de ler esses. Uma coisa que todo mundo que leu Percy Jackson lembra é que os semideuses nesse universo, eles têm TDAH e dislexia. E isso é algo que é dito desde o primeiro livro. E assim, a gente consegue perceber que os personagens realmente têm, não só porque é dito, mas porque eles têm atitudes que são consideradas, tipo assim, sintomas das pessoas que têm TDAH ou dislexia. Essa luz tá muito forte, tá me cegando aqui. Nunca foi preciso ficar reforçando durante todos os livros como as atitudes que o Percy estava tendo era por causa do TDAH dele. Ou ele não estava tendo alguma coisa por causa, sei lá, que tinha que ler muitas coisas e tinha dislexia, sabe? Nunca foi preciso ser dito isso. Só que eu juro pra vocês que se eu fizesse um Drake Game virando shot a cada vez que a palavra TDAH aparece nesse livro, eu com certeza iria terminar em coma alcoólico. Esse livro é narrado pelo Percy, então tem muitas vezes ele falando, é porque eu tenho TDAH, né? Meu TDAH não me permitiu isso. Por causa do meu TDAH, eu tomei essa decisão. Não sei, gente, muitas vezes. Eu não sei o que deu na escrita desse livro, por que isso foi feito, mas foi muitas vezes. E ele está falando do Rick Riordan, que não é um autor iniciante, sabe? Os livros de Percy Jackson têm quase a minha idade, pra você ter noção. Então ele não tá falando de uma pessoa que escreve pouco, até porque ele tá lançando livro há muito
tempo. A impressão que dava é que esse livro foi feito um pouco na correria, o que eu não duvido que tenha sido, de verdade, tô nem falando mal aqui. Eu realmente acho que esse livro foi feito na correria. Mas aliviando um pouco o clima, vamos falar agora de Nos Vemos em Agosto. Eu queria comentar com vocês que esse livro aqui foi de uma tradição que eu comecei a fazer comigo mesma, que a cada cidade que eu viajo, eu compro um livro. Eu comecei esse ano, inclusive esqueci de comprar um na minha última viagem, mas paciência. Minhas últimas 2 viagens que esqueci, meu Deus. Comprei esse aqui quando fui pra Gramado com o meu namorado. E aqui a gente vai acompanhar a Ana Madalena, uma mulher que ela perdeu a mãe. E em todo mês de agosto ela vai visitar a ilha onde a mãe foi enterrada. E a Ana Madalena, ela tem uma vida relativamente comum. Se não me engano, ela é dona de casa, mas ela tem um marido, tem 2 filhos. Um filho é tipo super de boa, é um talento pra música. A filha, ela já é um pouco mais rebelde. Mas assim, coisas normais. Só que ela sempre vai pra ilha sozinha, então uma vez por ano ela pode ser quem ela quiser ser. A gente vê ela nessa uma noite. Tem até alguns pontos assim que a gente vê durante o ano dela, mas o foco principal não é esse. Eu amei esse livro. Ele passa a vibe de mulheres tristes sem plot específico. Esse livro, inclusive, ele foi lançado depois, né, da morte do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que foi lançado no ano passado, esse livro. E ele é um pouco mais longo do que a história de fato é. Ele termina ali pela página 110, então ele é um livro super curtinho. Eu li em 3 dias e fazia tempo que eu não li um livro em tão pouco tempo. Inclusive, não estou lendo mais em tão pouco tempo. Pra ser bem sincera, esse foi um livro que eu não sabia se eu ia gostar ou não, porque eu nunca tinha lido nada do Gabriel Garcia Marques. Não, mentira. Eu tinha começado um livro dele, que era Notícias de um Sequestro, e abandonei. Mas eu nunca tinha lido nada dele, além desse livro que eu tentei. Nunca dei outra chance pra ele até agora. E eu gostei muito da obra. Ela não é uma obra assim, que eu passava o dia inteiro pensando em, meu Deus, eu tenho que ler. Mas quando eu deitava pra ler, eu reservava as minhas noites pra ler esse livro, eu ficava muito conectada, eu não via o tempo passar, não via as páginas passarem, e muito focada na história, assim, de querer saber o que a Ana Madalena vai fazer nesse ano. A gente vê vários anos da vida dela e não tem exatamente quais anos são, não é uma coisa datada. E eu gostei muito. Eu acho que esse livro, ele vai bater em cada pessoa de uma forma diferente, mas pelo menos pra mim, foi uma mensagem que ficou pra mim no final, é de quebrar ciclos, e como a gente, muitas vezes, repete ciclos da nossa vida. Então, às vezes, a gente vê nossos pais fazendo uma atitude que a gente não gosta e, de forma involuntária, a gente repete ela com outras pessoas. E pra mim ficou muito essa mensagem. Esse é o tipo de livro que tu lê e tu fecha e tu não sabe muito bem o que tu sentiu ainda em relação a ele. Mas eu amei muito. Por último, vamos falar da minha leitura atual, que é As Irmãs Blue. Esse foi um livro que eu já tava assim de olho nele desde que lançou, mas eu esperei entrar no Kindle Unlimited, o famoso cu, pra pegar ele emprestado. Eu nunca tinha lido nada da Coco Mellers, tipo, eu comecei a ler Cleópatra e Frankenstein, mas eu li só algumas páginas e eu parei porque não era a vibe do livro que eu tava na época. E nesse livro a gente conhece 4 irmãs, que é a Avery, a Bonnie, a Nick e a Lucky. Enfim, são 4 irmãs, em idades bem próximas, elas cresceram juntas. E a Nick, né, que é a terceira irmã, ela acaba falecendo de forma súbita, com 27 anos. E ela era, de certa forma, meio que a cola entre as irmãs. Então a gente acompanha esse livro um ano depois, quando os pais de todas elas, decidem que vão vender o apartamento. Inclusive avisam isso no aniversário da morte da menina por meio de um e-mail para as outras filhas, pelo amor de Deus. E as 3 irmãs remanescentes, que é como elas ficaram apelidadas, de certa forma, elas ficam ali, se encontram e não sabem muito bem o que fazer, porque algumas estão, tipo, de boa, que os pais vão vender o apartamento, e a mais velha tá, tipo, eles não tem que vender apartamento, eu paguei essa hipoteca do caralho. Como eu falei, essa é a primeira vez que eu tô lendo essa autora e eu tô apaixonada pela escrita dela. De verdade, que escrita maravilhosa. No primeiro capítulo a gente descobre mais sobre as irmãs, sobre a personalidade delas. Inclusive, eu tinha esquecido que uma das irmãs morria na história, que era, no caso, a Nick. Então quando eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus, eu sou muito a Nick. Tipo, eu me identifiquei muito com ela.
Aí ficou tipo, mas ninguém esperava que ela fosse morrer. E eu tomei um choque também, porque eu também não esperava que ela fosse morrer. Então a gente tem esse primeiro capítulo conhecendo as irmãs melhor, depois a gente tem o ponto de vista de cada uma delas. E é muito legal como a autora ela consegue diferenciar muito bem cada irmã e seus próprios pontos de vista. Que eu acredito que, mesmo que não tivesse o nome delas no início do capítulo, daria pra diferenciar sem grandes problemas. Então, a Avery, ela é uma advogada, ela tá super bem de vida, ela é casada com a Chidi, que é uma psicóloga, e assim, tem a vida aparentemente perfeita. A gente tem a Bonnie, que ela era uma lutadora de boxe, campeã mundial, e que depois da morte da Nick, ela abandonou o esporte, está trabalhando como segurança em Los Angeles. A gente tem a Lucky, que ela é a mais nova, ela é modelo e ela, tipo, vive em Paris. O núcleo principal dessa história é em Nova York, que é onde as irmãs moravam, apesar de no início da história nenhuma delas estar em Nova York. Acho muito legal ver como a autora, ela desenvolve cada uma delas, porque de todas as irmãs, a que eu mais gosto agora é a Avery. Eu consigo entender alguns pontos dela, só que ao mesmo tempo eu consigo sentir muita raiva dela. Então é muito interessante ver. De todos, a que eu menos, assim... Não foi nem que eu não consigo me identificar, mas eu não consigo me conectar muito bem, foi a Bonnie. Porque tem toda essa questão do boxe, que apesar de eu gostar de esportes, de acabar de reclamar que um livro estava banalizando muito esportes, eu não entendo nada de boxe. Então quando descreve as lutas dela e tipo, tal movimento e tal, eu fico... entendi. Mas também não é uma coisa que seja muito o capítulo dela, até porque o foco não é ela lutando, é tipo ela tentando voltar a lutar. E a Lucky, eu acho que é a personagem que eu tenho mais vontade de socar. Ela teve uma cena mais final de uma briga e a Lucky tava sendo só insuportável. Mas apesar de tudo isso, consigo gostar das três. Como eu falei, eu pretendo terminar esse livro hoje, ou no máximo, assim, amanhã. Então, eu quero terminar aqui de gravar e voltar a ler ele. Eu tô gostando muito. Quando a gente vai lendo um livro, a gente vai já imaginando que nota dá pra ele. Eu, pelo menos, sou assim, tendo uma ideia. E eu acho que eu vou dar uns 4,5 pra esse livro. Não sei se eu daria 5. Eu esqueci de mencionar, esse livro também tem muita droga. Tipo assim, muita cheiração de pó, muito baseado, muito cigarro, muita cheiração de pó. Esse livro é o terror do Proerd. Mas enfim, essas foram as leituras que eu fiz agora finalzinho de setembro, Início não, né? Outubro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso você queira comprar qualquer um desses livros, mesmo o que eu taquei pau neles, eu não vou te julgar, mas o tá pela tua conta é risco. Eu deixo ele aqui embaixo, então tem um link com todos os meus links. Espero que tenha gostado, um beijo, até o próximo!